Olá, pessoal! Bem-vindos a essa live que está sendo feita no Telegram do Swing Trade Position. Eu vou colocar depois isso aí no YouTube também, mas queria fazer aqui para valorizar um pouco esse espaço. Afinal de contas, nós também temos que valorizar todos vocês. Eu coloquei hoje, para quem não viu, muito pouca coisa no de Day Trade, tá? Mas bastante coisa no de Swing Trade. Quem não viu, eu recomendaria enfaticamente que estivesse lá. Se você não está no Telegram de Swing Trade Position, entre, é de graça, tá bem? E aí lá tem um bocado de coisas que vocês poderiam ver. Hoje, por exemplo, eu fiz uma porrada de operações em opções, fiz operações também em ações por um prazo um pouco maior, mas em opções foi bastante coisa, inclusive de long and short. Então, é onde eu posto ali mais ou menos o que eu estou pensando e aí a gente vai conversando sobre isso. Bem, o que eu queria falar nessa live aqui? Tá? Vai ser rápido, tá, galera? Dessa vez eu prometo que vai ser rápido mesmo. Primeiro, eu quero que vocês entendam uma coisa. O objetivo desses livros aqui não é ensinar para vocês só o conteúdo deles. A ideia desses livros é ensinar vocês a pensarem, a parar de ser gado. Infelizmente, a maior parte das pessoas no mundo é gado. Sabe aquele troço que vai um cara na frente, vai todo mundo andando atrás e todo mundo vai balançando a cabecinha, faz aquele blém, 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 tal. Se o primeiro cara lá na frente estiver indo pro abatedouro, vai todo mundo junto pro abatedouro. E a maior parte das pessoas faz exatamente isso na sua vida no mercado. Faz em geral, mas no mercado em especial. O objetivo desses livros aqui é ensinar vocês a pensarem, tá? É ensinar a pensar, junto com o conhecimento que eu vou passando. Também tem o curso que eu coloquei que está em pré-lançamento. Se vocês ainda têm interesse, ó, tá? É um livro que pega o que eu escrevi nesse livro e amplia bastante. São 30 horas de curso em que eu ensino as pessoas a pensarem um pouco mais sobre o mercado, pensar sobre a vida, pensar sobre as coisas e sair dessa posição de gado que é para as pessoas que estão andando. Qual é, então, o negócio que a gente quer falar aqui? Eu estava vendo no Instagram ainda há pouco. Eu detesto o Instagram, tá, gente? Eu já falo de uma vez, eu demoro pra ver aquela merda, não gosto daquilo, tal, mas de vez em quando eu tô olhando, tem que postar coisas lá, né, pra trazer interesse de pessoas que queiram participar do canal, tal. E aí eu achei esse post lá, ainda agora, ainda há pouquinho. O INSS é uma fraude. E a pessoa coloca isso aqui, né, que o teto do INSS é esse, é efetivamente esse, né, quanto é a contribuição mensal, quanto que você tem de patrimônio após 35 anos, que é zero, tá? Chega lá no final, quanto que você tem de patrimônio, quanto que você acumulou? Nada. E quanto que você vai receber mensalmente nos 35 anos, isso aqui é o caso de um homem, né? Se fosse mulheres seria um pouquinho menos. Tá sem som? Não pode estar sem som. Porra. Não pode estar sem som. Espera aí um minutinho que a Liliane está me dizendo que eu estou sem som. Ah, eu posso estar sem tela. Ah, sem tela eu posso estar. Para, Lili, pelo amor de Deus. Sem tela eu posso estar. Share screen. Bom, eu falei tudo isso, vocês não viram absolutamente nada do que eu estava falando. Bom, essa é a tela que eu estava falando. Os meus livros vocês já sabem quais são esses aqui, tá? São esses que estava falando. Os livros são esses aqui, todo mundo já viu 200 mil vezes, certo? Lili, pelo amor de Deus, se você não, eu não consigo me concentrar. Ah, não, agora não foi a Lili, agora foi a empresa. Tá? Eu não consigo pensar com esse barulho. Desculpa, eu sei que você está. É uma imensa ajuda e eu não teria percebido. Mas se fica esse troço batendo esse barulhinho aqui, eu simplesmente não consigo pensar. Bom, os livros eram esses. Para quem está vendo no YouTube, eu vou editar essa parte inicial. E aí vamos então ver aqui o negócio. Então, essa aqui foi a postagem do Instagram que eu vi ainda há pouco, que aquela pessoa estava colocando lá esses dados. Que o teto é esse, que a contribuição mensal é essa aqui. Quanto que a pessoa tem ao final de 35 anos, que é zero. E quanto que a pessoa tem mensalmente, quanto que ela vai receber lá na frente do INSS, depois de 35 anos trabalhando e contribuindo com isso. Pois bem, em termos de, se você fizesse investimento, seria, supondo que o cara tivesse o mesmo salário, né? O investimento mensal seria o mesmo, isso aqui é a aplicação que o cara vai fazer. Quanto que ele ficaria com patrimônio? Ela bota um número bacana pra caramba aqui, de 5 milhões de reais. Um espetáculo de rentabilidade. Só que ela está partindo do pressuposto, não dá para ver aí, mas dá para ver agora, que é 1% ao mês de rentabilidade. Gente, olha só. Primeiro, 1% ao mês de rentabilidade não é fácil de conseguir. Tá? Você pode conseguir em alguns momentos,
Mas conseguir isso ao longo de 35 anos é extremamente difícil. Ponto número 2. Ela aqui não considerou a inflação. Tá? Então, isso aqui é valor bruto. Valor bruto não nos interessa para nada. Quanto que valem 5 milhões daqui a 35 anos? Não tenho a menor ideia. Tá? O que eu consigo fazer com 5 milhões daqui a 35 anos? Não sei. Com certeza, alguém 30 anos atrás foi o plano real. Você abastecia o tanque de um carro com uma nota de 50 da tinha troco. É sério, eu sei, eu fazia isso. Então você ia lá com uma notinha de 50, abastecia o tanque do seu carro, tinha troco, e abastecia o carro, rodava um tempão com o carro. Tá? Um carro custava 10 mil reais, ou menos. Tá? Um carro comum, né? Um carro comum. Hoje, eu duvido que as pessoas naquela ocasião pensassem que hoje, para você comprar um carro minimamente decente, você ia gastar 100 mil reais e que com 50 reais, cara, tu não comprava nem direito uma pizza. Certo? Então, as coisas mudam muito em 30 anos, em 35 também. Portanto, o que significam 5 milhões e 800 mil reais, não tem como saber. Tá bem? Por isso que a gente tem que fazer as análises com juros reais, quanto que efetivamente a pessoa tem em juros reais, que aí sim, aí eu consigo comparar exatamente com o valor de hoje. Então, aqui já começa o primeiro problema. Segundo, essa rentabilidade de 1% ao mês, ela não é uma rentabilidade factível no longo prazo. Para muito longo prazo é muito difícil você conseguir fazer isso. Tá? E aqui, quanto que o cara vai receber ao mês com esse patrimônio, né? Tá aqui o cara recebendo 38 mil, quase 39 mil reais ao mês. Comparando com o INSS, é uma barbaridade a diferença. Tá, vamos ver isso aqui. Primeiro, o INSS é uma boa? Não, claro que não. Se eu pudesse não contribuir para o INSS, eu possivelmente não contribuiria. Tá? Mas vocês vão ver daqui a pouquinho na análise que eu vou fazer que talvez não seja a melhor ideia. Por quê? Bom, primeiro, você não vai conseguir essa rentabilidade por 35 anos. Segundo, isso aqui é atualizado ao ano. Isso aqui vai ter que ser atualizado periodicamente, porque a gente está fazendo juros reais, não é? Então o valor também também terá que ser corrigido de forma real. O valor da contribuição vai ter que ser alterado todo mês. Junto com a mesma taxa que a gente usar para remunerar isso, vai ter que remunerar aqui. Enquanto que aqui é feito uma vez por ano. Só o governo muda toda vez, todo ano, né? Quando ele vai fazer a atualização da tabela do INSS. Então, só aí já tem uma diferença bastante significativa. Tem um ponto negativo aqui do INSS, muito negativo, diga-se de passagem, é que quando você começa a receber o seu dinheiro por aqui. R$ 7.786. Aí se você aposentar amanhã pelo teto, você começa a receber isso. Daqui a 4 anos, você não está recebendo nada parecido com esse valor do teto. Não é? É óbvio que o valor vai ser corrigido, mas não vai ser mais o teto. Você começa a ficar defasado, porque eles corrigem de forma diferente tudo aquilo que é acima do mínimo, que é um salário, para cima não corrige igual ao valor mais baixo. Portanto, quem recebe um salário mínimo vai ter a sua rentabilidade, seu rendimento, corrigido de acordo com aquela taxa de inflação, geralmente para manter pareado com o salário mínimo ali. Quem recebe acima, não. É corrigido abaixo disso. Portanto, isso aqui vai defasando. Observe que o salário mínimo hoje, 1.300 e pouco, isso aqui dá 5,6 ou 5,7 salários mínimos. Se você viver o suficiente, 20 anos, 25 anos, depois de aposentar, você vai estar recebendo em torno de 2 salários mínimos, 2,5. Esse é o nível da defasagem que isso aqui gera, tá bem? Então tem esse grande problema aqui, tem a vantagem que a contribuição só é corrigida uma vez por ano, tem aqui a desvantagem que é corrigida mensalmente, e tem o outro lado, cara, que aqui o seu patrão também paga, né? Se você tiver patrão. Bom, visto isso, vamos agora fazer essa mesma conta, isso aqui, de volta, mas de uma forma agora mais leal, tá? Mais corretinho. Então aqui nós temos a mesma coisa, né? O INSS, o pagamento lá, tal, quanto que você tinha que receber de salário, tal, as contribuições, tudo tal. Só que agora eu botei isso aqui com juros reais. Por que eu boto 0,5% de juros reais? Que dá 6% ao ano. Hoje, né? Dá um pouco mais de 6% ao ano, porque se você fizer a conta direitinho, dá um pouco mais. Por quê? Porque ao longo, historicamente, o Brasil é um grande pagador de juros. Tá? Mas também a nossa inflação é alta. Só que você consegue um IPCA hoje, isso aqui é uma coisa real. Você consegue hoje, Tesouro Direto,
Nesse exato segundo, estou abrindo a página do Tesouro Direto aqui para vocês verem. Cadê o Tesouro Direto? Não é isso. É isso aqui, Tesouro Direto. Você consegue, nesse exato momento, um tesouro para 2045, ou seja, faltam 21 anos, que te paga 6% ao ano. Então daqui a 21 anos, você consegue isso. Você pode tentar também, ó, tesouro com pagamento semestral, tá? Tem cupom, que vai te pagar 6% ao ano. Você pode pegar tesouro aposentadoria, que é para, vamos dizer, faltam 35 anos, se o cara estivesse começando agora, ia ser lá para 2059. Então tá aqui, ó. Seria esse aqui. O cara estaria conseguindo 6,10. É o IPCA, ou seja, repõe a inflação e te dá mais 6%. Então o cara que entrasse nesse tesouro, ele ia conseguir esses dados agora. Ao longo do tempo isso aqui oscila. Esse número, esse segundo número aqui muda. Ele não é fixo. Mas supondo que você tivesse todo o capital que você quisesse para aposentar e botasse tudo de uma vez, o número ia ser fixo até essa data aqui para você aposentar. Portanto, ao longo do tempo, você vai conseguir muitas vezes, ao longo do tempo, esse tipo de rentabilidade. Não é obrigatoriamente isso. O mais das vezes você vai conseguir em torno de entre 0,4 e 0,5 de juros reais. Vai depender da inflação, vai depender de como as coisas estiverem. Então eu botei aqui 0,5, é um número muito comum. Depois a gente pode mudar isso aqui para 0,4 e ver como é que fica. Bom, então vamos nós lá. Peraí que o troço do Telegram desapareceu. Eu tenho que ver onde vocês estão. Vocês não estão aqui, vocês estão aqui. Beleza, então eu estou vendo a tela e estou conseguindo ver tudo direitinho. Bom, então isso aqui são as contas. Considerando a mesma coisa, no final, lembra que a moça lá da postagem dizia que ia ter 5 milhões? Não vai não, tá? Você vai ter 1.294.000, que é um baita dinheirão, conta zero do lado de cá. Zero. Você acumula nada. Se no dia seguinte que você, ou melhor, se um dia antes de aposentar, um dia antes de você se aposentar, você bater o caçuleta e morrer, tua família fica sem nada. Ou melhor, não é que fique sem nada. Eles vão receber a sua pensão por morte, tal, mas o patrimônio que fica, nada, não fica patrimônio. Vão ter a pensão por morte, que vai ser baseado nisso aqui. Nesse outro caso, se o cara bater a caçuleta, ele deixa 1 milhão e poucos de reais lá, tem o imposto de renda, o imposto de, sobre oh meu Deus, ITBN. O imposto de transmissão, causa mortes e doações, que a sigla me falhou agora. E aí o cara vai receber essa grana, e isso aqui, dado que passado o tempo você tem que continuar remunerando o dinheiro, senão o dinheiro acaba, né? Também é juros reais quanto o cara vai receber. Dá menos que o INSS. Não é muita diferença, absurda, mas é uma diferença razoável e tá ali. Só que isso aqui preserva esse capital. Quer dizer, se você conseguir manter a mesma rentabilidade depois, você vai tirar desse capital esse dinheiro e vai continuar com esse capital lá. Com o poder de compra de hoje. E isso é muito importante. Quanto você consegue comprar hoje com 1.300.000 reais? Você sabe o que dá para comprar. Dá para comprar, sei lá, quantos apartamentos aí na sua cidade. Dá para comprar, sei lá, terreno. Dá para comprar, sei lá, ações. Você sabe. Dá para medir isso hoje. Porque eu sei quanto isso vale hoje. Eu não sei quanto valem aqueles milhões que a mulher botou lá daqui a 35 anos. Não dá para saber. As coisas podem ter mudado completamente, descacetado completamente. Então, isso aqui é muito mais leal. Muito, mas muito mais leal. Então, observe que fazer um investimento é uma boa. É claro que é uma boa. O problema é que quase todo mundo trabalha, né? E aí, quando você trabalha, você é obrigado a pagar o INSS. Aí entra o caso da MEI. Muita gente hoje em dia tem MEI, né? Quer dizer, microempresa individual. E o cara paga sobre... É o mínimo lá, é uma merreca. Sobre um salário mínimo. Tem muita gente que só nega. O cara tem suas atividades por fora. Ele paga ali uma merreca. Diz que recebe um salário mínimo, paga sobre um salário mínimo, mas ele na verdade recebe, sei lá, 3. Na hora do vamos ver, ele vai receber só sobre um salário mínimo, certo? Então tem que pensar nisso. Essas sonegações, elas são muito bacanas, todo mundo fica muito contente quando sonega do governo, mas só que depois, na hora que fala assim, bom, agora tem o outro lado da moeda, agora eu preciso receber do governo, pronto, você não fica muito feliz quando você vai receber. Então, isso aqui é um lado que é muito importante ser visto,
Mas temos um outro lado que aqui as pessoas não prestam muita atenção, que é o seguinte. Bom, esse camarada aqui, se estiver trabalhando, já tiver passado de um ano que ele está trabalhando, está recebendo lá 7.786 mangos, tal, no dia, completa um ano e um mês, o cara toma lá um tiro na cabeça, sendo um assalto, e ele morre. O que acontece com a família dele? Recebe o valor de 7.786, baseado nisso aí. Não vai ser exatamente igual, porque agora eles criaram umas outras regras, vai depender quanto tempo ele tem de casado, mas vamos supor que ele tenha filhinhos de meses. Beleza, os filhos vão receber esse valor aqui. Parte disso. Tem uma dedução pela nova reforma da Previdência, tem uma dedução disso aí. Mas vai receber um valor mais perto disso. E essa galera aqui, como é que fica? Vamos ver como é que fica. Vamos inserir aqui uma coluna, que eu não tenho isso aqui com um ano. 12. Agora vamos fazer isso aqui. 12 não. 12 meses, meu filho. Não são anos, são meses, meses, meses. Número. Agora vamos esticar esse bagulho para cá. Pronto. Então, vamos dar uma olhadinha nisso. Agora, na seguinte situação. Supondo, um ano, que um ano depois o cara tomou um tiro na cabeça, como a gente falou, né? Deu azar, né? E aí o cara morreu. Quanto que ele acumulou ao longo disso aqui? Ele acumulou, vamos ver, valor futuro. A conta aqui está errada por algum motivo. Valor futuro. O cara tem taxa, é essa. Quanto que ele acumulou? Ele acumulou 12, né? 12 meses. Qual o valor que ele acumulou? Ele acumulou a grana que ele pagaria para o INSS. Quanto que ele tem de patrimônio? Você inseriu um número insuficiente de argumento. Tem um ponto aqui ao invés de um ponto e vírgula. Ok. Você tem R$108. Não, no cara não pode ter R$108, pô. O cara acumulou 900, pô. Como é que o cara pode ter R$108, ô meu filho? Tem uma coisa errada aqui. Aqui é 12. Vamos lá, 12. Tá aqui. Agora tá certo. Pronto. O cara tem R$11.000 guardados e ele ganha R$56 por mês se ele fizer isso aqui. Ficou ruim, né? Porque o cara morreu e a família ficou com R$11.000, é alguma grana. Dá pra pagar o enterro do sujeito. Mas essa grana aqui não dá nem pro cara comer uma pizza com os filhos. As criancinhas pequenas lá, lascou-se tudo. Se o cara tiver 2 anos, ele fica com R$115 por mês. 5 anos, esse capital aqui, 300 mangos por mês. 10 anos, ele não está recebendo nenhum salário mínimo ainda. Ele precisa só depois de 15 anos receber mais ou menos um salário mínimo, contribuindo com essa grana. E é isso aqui, ó. É isso aqui que a galera esquece. O INSS, ele é muito ruim, tá? É muito ruim, porque isso é uma brutal sacanagem eles não atualizarem os valores de acordo com todo mundo junto ou todo mundo defasado. Ou todo mundo recebe o mesmo reajuste ou ninguém recebe o reajuste. E essa é a sacanagem que eu acho imensa que eles fazem. Porém, do ponto de vista de acúmulo de capital, é tudo muito bonito, os caras fazem muita conta legal pra cacete na internet. Só que ninguém conta que você pode morrer, ficar doente, ter um câncer, ser preso, porque isso aqui inclui, se você for preso, sei lá o que você fez. Não sou bandido. Não, cara, mas tu pode encher a cara um dia, naquelas coisas bestas que a gente faz de vez em quando, enche a cara, sai de carro, atropela uma família no ponto de ônibus. Vai preso. Sim, só rico não vai, né? A gente vai. Aí tu foi em cana, tua família continua recebendo essa grana aqui. Existe isso, sabia? Pois é, a família continua recebendo isso aqui, pra cuidar da família. A família não tem culpa que o imbecil fez essa cagada. Pois é, ó. O cara vai levar 15 anos para acumular o capital suficiente para ele receber um salário mínimo. No entanto, se ele chegar lá na frente, ele vai efetivamente, né, receber isso. Mas ele vai ter que chegar lá na frente, são 35 anos. E observa que os números saltam muito. Tá? Conforme o tempo vai passando aqui, isso aqui vai saltando bastante. Então, isso aqui é que eu acho que as pessoas não pensam. As pessoas ficam... Só um minutinho, Rafael, tem que concluir aqui. As pessoas não pensam nesse tipo de coisa. Elas vão só no gado, fazem só essas continhas aqui, ó,
e fazer. É fácil botar isso aqui na calculadora financeira, fazer essa conta e falar: ah, mas porra, 5 milhões, porra, aqui o cara não tem porra nenhuma. Ó, o cara vai receber 38 mil por mês. Não, não vai. Não vai. A conta não fecha. Para conta fechar, você tem que pensar em juros reais. Se eu não pensar em juros reais, botar lá, vamos dizer, seriam 12% ao ano, foi o que a mulher botou lá, realmente, ó, os números ficam absurdos. Porra, nem aqui aparece. Ah, não, aqui é 12% ao ano, é 12. Entendeu? Aí aqui fica um número muito, muito superior. Por que o número dessa barbaridade aqui? Tem que ver. Vamos fazer a conta lá. Vamos botar de novo. Agora a gente faz a calculadora aqui pra ficar bacana. Anda a calculadora. O cara tinha R$ 908 por mês. E o cara bota todo mês. São 35 anos? 35 vezes 12 dá 420. A conta era, vamos dizer que o cara conseguisse 12% ao ano, mas fosse 12% ao ano para valer, né? Eu botei 420 no lugar errado. Espera aí que eu coloquei o 420 no lugar errado. 420 é aqui. E o cara conseguia esses tais 12% ao ano, que dá 1% ao mês. Conseguisse o tal 1% que a mulher botou ao mês. Aí dava aquela conta que ela falou lá, ó, mais ou menos aquela conta. 5 milhões. Só que isso aqui não é valor real, isso aqui é valor nominal. E o valor nominal não me interessa. A inflação pode ter comido tudo isso aqui e esse troço valeu o equivalente de hoje a R$ 300 mil. Não dá para saber. Você tem que calcular em juros reais. Quando você bota em juros reais, aqui eu só vou alterar para dar os juros reais, você vê que o número é aquele mais ou menos que a gente tinha colocado aqui. Ó. Dá uma certa diferença, tal, mas não sei porque que o Excel dá essa diferença em relação a HP12C, mas dá. E aí, talvez eu não tenha botado os centavos. Eu provavelmente não botei os centavos. Acho que botei só 908 e não botei os centavos. A diferençazinha de centavos ali faz uma boa grana. Certo? Então, o que o pessoal nunca pensa é que isso aqui pode acontecer com vocês. Por pior que seja o INSS, e ele é efetivamente muito ruim, nessas intempéries intermediárias, ele compensa bastante. Tá? Você poderia pensar, bom, ao invés de fazer o seguinte, se eu tivesse a oportunidade, tem muita gente que tem essa oportunidade de não pagar o INSS ou pagar pelo mínimo. O cara pega essa grana, aplica, mas ao invés de botar os 908 direto na aplicação, ele pega e contrata um seguro de vida. Certo? E aí ele contrata um seguro de vida, vamos dizer aí por uns, se o cara for novo, né? Por uns R$ 150, ele contrata um seguro de vida aí que vai dar uma grana razoável, vai dar uns 400, 500 mil reais, dependendo da idade dele, né? Ele vai pegar um seguro de uns 400 mil que vão render para ele isso aqui. Certo? Mas ele também vai ter menos capital lá na frente. Se nunca ele perder, se ele nunca der problema, ele vai acabar acumulando um capital porque ele gastou o dinheiro no seguro de vida. Certo? Então é uma alternativa, o seguro de vida. Se o cara tem 7.780 por mês, ele pode, de repente, manter a aplicação de 980 e contratar um segurinho de vida aqui de R$ 100, tal. Ele vai gastar mais que o INSS, mas ele tem essa garantia aqui do meio, se não exatamente igual, pelo menos com alguma cobertura. Mas isso aqui, ó, eu acho que é o que o pessoal nunca faz a conta e depois, num determinado momento, chora lágrima de sangue quando você está lá na filinha do SUS para ser atendido com seus filhos que estão passando mal e você vai ficar lá 12 horas na fila do SUS esperando atendimento porque você não tem grana para pagar o plano de saúde. Certo? Então, refaçam essas contas, revejam isso. Eu botei aqui anos, 2, 5, tal. Você pode botar aqui 18 meses, 20 meses. Aí você vai calcular os meses que você quiser. Aqui a gente pode botar com 0,4. Supondo que você consiga 0,4, ao invés de 0,5, como média ao longo dos anos. Observe que caiu bastante o número. O valor que você consegue é esse, mas você consegue bastante menos dinheiro do que a da conta original. Isso aqui é juros reais. É impossível que dê 0,4 de juros reais? Não. Teve aí agora uns 2, 3 anos atrás que ficou bem abaixo disso aí. Não foi muito tempo, não é o tradicional no Brasil, mas é possível. Um número mais fidedigno seria 0,45, que é um intermediário entre 0,5 e 0,4.
seria mais ou menos uma média. E aí você consegue esse valor, não chega no valor do INSS, mas tem o patrimônio que está ali, né? Isso é uma grande diferença. Tá bom? Então é importante vocês reverem esse número, porque isso aqui, cara, você botar, porque dá 1% ao mês. Pô, eu também queria ganhar 1% ao mês, pô. Real? É claro, pô, queria, mas não ganha, é conversa. Ah, 0,5% ao mês. 0,5% ao mês é possível, mas os prazos muito longos, você pode não conseguir, em todo esse tempo, conseguir esse 0,5%. Vai ter época que vai ser 0,3%, vai ter época que vai ser 0,55%, e aí a média disso pode dar um número muito parecido com esse aqui. Certo? Então, é uma coisa importante que as pessoas têm que fazer a conta. Eu posso também variar a contribuição. Botar aqui, ao invés de o cara contribuir com 900 e pouco, o cara contribui com 1.000. Né? Um pouquinho a mais do que aquilo, mas ele melhora a condição dele. Né? Então, era isso que eu queria falar com vocês. Agora, tinha ali, tinha uma pessoa com o braço levantado, que eu não vi quem era. Eu vi, mas já esqueci, tá? Desculpa, mas é porque eu sou péssimo com isso. Então, quem tiver aí alguma pergunta a fazer, era sobre isso que eu queria falar. Acabou que o troço, como sempre, fica longo, né? Porra, Campos, tu fala pra cacete, tu é um bosta, hein? Tu podia falar isso em 10 segundos e tá falando em meia hora. Eu sei, desculpa. Alguém quer fazer alguma pergunta? É só levantar a mãozinha. Tem que prestar atenção que você tem que levantar a mãozinha e tirar o seu. Se desmutar, porque senão o troço não funciona. E detalhe, o desmutar é o botão do ladinho do outro que você desliga. Então, às vezes o cara desmuta e desliga e perde a oportunidade. Bom, vamos lá. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Vou dar uns tempinho para vocês. Enquanto isso, eu mostro os meus livros que estão aqui para a gente poder ver. Aqui, galera, eu ensino vocês a pensarem. Eu volto a falar nisso. Eu ensino vocês a pensarem, a sair da multidão, a sair do gado, a sair de ser aquela pessoa que só segue, só segue, só segue e não vai a lugar nenhum. Porque se você estiver seguindo as pessoas erradas, ou se der o azar de você seguir durante um tempo um troço errado, ferrou. Acabou tudo. Aprendam a pensar por si mesmos. Bom, ninguém levanta a mãozão, sinal de que ninguém está querendo fazer nenhuma pergunta. Ah, não, tem o Anderson que quer falar. Eu vou te permitir falar, Anderson. Agora você tem que se desmutar aí, sem se desligar. Alô? Alô, fala um Tá? pouquinho. Deixa eu aumentar o volume do meu computador aqui, porque está baixo. Fala aí. Eu tinha uma dúvida. No final, quando a pessoa, digamos, segue o raciocínio do senhor, está fazendo aportes sobre, digamos, a NTNB longa, de 45, que está mais ou menos nesse valor, ou 55. Esse valor que é projetado como valor futuro, ele não cairia após o vencimento, por conta de estar recebendo os cupons? Cai, mas isso aí é outra coisa, Anderson. Ali eu não estava botando com cupom, eu estava tentando botar a coisa mais longa possível, tá bem? O cupom é outro negócio totalmente diferente. Se você começar a receber o cupom antes, você tem que reaplicar esse dinheiro para poder tentar manter aquela rentabilidade. O grande problema é que na hora que você recebe o cupom, quanto está a taxa de juros? Você não sabe. Ela pode estar boa igual que você contratou, melhor ou pior, não dá para saber. Tá? Então a ideia é mostrar uma aplicação que você faça para longo prazo sem cupons. Até porque o INSS você não resgata antes. Então não tem cupom no INSS, não tem cupom aqui também. Tá? Aquela aplicação de para aposentar do Tesouro Direto, ela não tem cupom. Você vai começar a receber lá na frente e aí você vai receber durante uma cacetada de anos esse dinheiro. Tá bem? 20 anos de cupom mais amortização. Mas... Exato, mas aí já é outro método completamente diferente do que a gente está fazendo aqui. Aí a grana entra de outra forma. Tá bem? Tá. Tá bom. Falou? Obrigado. Nada. O Marcos também quer falar. Vamos ver aqui o que o Marcos precisa dizer. Pode falar, Marcos, já está liberado. Cuidado para não se desligar, só se desmutar e falar. Marcos não está ou não está me ouvindo ou não está conseguindo se desmutar. Deixa eu ver se eu desmutei ele. Não, você já tá liberado para falar, Marcos. Marco Lúcio Cordeiro. Desistiu. Bom, mais alguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas.
Dou-lhe 3. Marcos, última tentativa. Oi? Vamos lá, Marcos. Diga aí. Boa tarde. Boa Sou tarde. teu fã, tenho quase todos os teus livros. E lendo e escutando muito do que você fala, eu percebi que você sempre fala para que nós não façamos aportes com todo o capital. Por exemplo, eu tenho uma grana que eu vou receber de um imóvel que eu vendi, um imóvel subutilizado, e eu estou vendo essas taxas do Tesouro IPCA+, bem atrativas. E você sempre diz assim, não, você não vai aportar tudo de uma vez, você vai colocar um pouco agora, esperar um pouco, mas com as taxas nesse nível, você ainda recomenda que a gente aguarde? Pensa o seguinte, Marcos. A taxa tá boa? Por exemplo, estava hoje falando com a Lili sobre isso. A Lili também teve uma grana que entrou aí agora e ela fez uma aplicação, deve ter, sei lá, uns 20 dias. E ela estava com uma taxa ótima. E ela hoje estava comendo os dedos que a taxa agora está muito melhor do que estava há 20 dias atrás. Se você vive bem com a ideia de que você vai botar uma taxa e você não vai ficar mais preocupado se a próxima taxa é melhor do que a sua, show de bola, você mete tua grana lá, já que saiu de um apartamento, né, uma grana que vem grande, você aplica aquilo e acabou. Mas você não pode também ficar prestando atenção se as taxas estão melhorando ou estão piorando. Porque elas vão piorar um tempo, melhorar outro tempo tal, e é por isso que a gente vai fazendo essas coisas fracionadas. Por exemplo, eu nesse exato momento não estou com capital para aplicar. Não estou, por quê? Eu estou aplicado com uma opção de coisas ao mesmo tempo. E hoje me sugeriram aqui que tem uma debenture da AEGA com IPCA mais 6,6% ao ano isento de imposto de renda. Imagina que eu tivesse feito o teu aporte, imagina que você pegasse o teu apartamento, botasse todo ele ali, tal. É óbvio que você não vai botar tudo isso numa debênture, mas só estou citando como exemplo. Aí vem agora uma coisa como essa, e eu estou sem capital, por quê? Porque eu já apliquei todo o dinheiro ao longo desse tempo, e eu não tenho como fazer. Olha que excepcional oportunidade, IPCA mais 6,6% ao ano, isento de imposto de renda. Eu queria, mas não posso, porque eu não tenho capital. E aí você botou tudo, por exemplo, no Tesouro Direto, achando que estava abafando, o rei da cocada preta, pegou uma ótima taxa, sai um troço desse, tu não consegue pegar. Por isso que eu sempre falo pro pessoal fracionar. A sugestão é fracione. Mas algumas pessoas vão falar, não, a taxa tá boa, é o suficiente para mim. Beleza, show de bola. A taxa realmente está muito boa, tá? A taxa de 11, tá dando 11,8%, se eu não me engano. Tá dando uma taxa sensacional, você vai lá e aplica, né? Tranquilamente. Tá bem? Ok, obrigado. Não sei se você tá me ouvindo. Tô sim, ouvi sim. Beleza? Respondido? Respondido. Beleza, então um abração para você. O Petute tinha levantado a mão, mas já abaixou. Fernanda vai falar. Allow to speak. Desmuta aí, Fernanda. Pode falar, Fernanda. Ou melhor, você tem que se desmutar antes, né? Porque senão ninguém te ouve. Me ouve? Agora te ouço. Boa tarde. Tudo Boa bem? tarde. Tudo bem. Não, só não queria fazer pergunta, não. Só para comentar que isso, assim, ao vivo não, a realidade do que você acabou de explicar, eu até mandei lá no grupo que a gente participa. Acontece exatamente o que está acontecendo com o meu sogro. Ele se aposentou em 98, sempre pagou pelo teto, sempre. Desde que foi possível, ele pagou pelo teto e se aposentou pela máxima. Hoje, o que ele recebe pelo INSS equivale a 3 salários mínimos. É fogo. Então, se não fosse previdência privada, ele estava, porque a condição dele hoje ele está muito doente e tudo, e precisa de um valor substancial para se manter. Não fosse isso, a gente não saberia o que fazer. Sim, é terrível. Eu vi o meu pai pagar. Meu pai, as coisas mudaram muito ao longo dos anos e provavelmente com o seu sogro aconteceu a mesma coisa. Antes você pagava, tinha uma tabela progressiva. E você não podia, mesmo que você quisesse, você não podia pagar tudo pelo máximo. Você tinha que ir progredindo naquela tabela. O que era uma grande sacanagem, porque você recebia bem, mas não podia fazer as coisas. E meu pai foi progredindo na tabela, tal, ao longo dos anos, tal, e pagou pelo teto, que eram 20 salários mínimos, durante uma cacetada de anos. Lá, faltando uns 10 anos para ele aposentar, diminuíram de 20 para 10.
Ele continuou pagando sob o teto. Exato. Quando ele aposentou com 10 salários. Quando meu pai morreu, ele estava recebendo 2 salários. É uma desgraça. muito triste. É a grande Uhum. sacanagem que eles fazem aqui. Eles reajustam o salário mínimo, né? Reajustam quem recebe pelo mínimo do INSS e os outros reajustam por uma tabela diferente. E aí isso aqui comprime todo mundo. Por isso que eu falo para todo mundo, ó, não conte com esse dinheiro por muitos anos. Isso aqui vai te render durante uns 6 anos, 8 anos, vai ser uma renda boa. Mas se você contar só com o INSS, tu tá morto. É por isso que os caras têm que aprender isso aqui, ó. Tá? Senão, vai se lascar lá no final. Vai ficar ruim mesmo. Não tem como escapar disso. E é triste essa situação, como é do seu sogro, e como foi com meu pai também. Se a gente não tivesse participando lá, meu pai tinha ficado à míngua. Tá? E ele tinha, e olha que ele tinha um patrimônio muito grande, aquilo foi sendo queimado para poder mantê-lo. Senão não dava. E é o que está acontecendo, porque a aposentadoria integral dele, somando o INSS mais a Previdência, não é suficiente. Então, a gente os dois são, meu sogro e minha sogra são interditados e meu marido é o curador. E assim, é ele quem administra. E, assim, não fosse o pé de meia do meu sogro, assim, eles já teriam falecido. Porque Sim, não teria condição de cuidar deles. não tem condição de comprar o Eles remédio, são não tem completamente condição de fazer as coisas, não tem condição de fazer nada. Exato. É uma tragédia. Exatamente. Então tem esse lado, que infelizmente é assim. Pro início isso aqui é muito bom. Depois vai defasando, especialmente depois de uns 8 anos por aí, isso aqui começa a cair demais. O grande ponto é que as pessoas esquecem esse outro lado aqui, ó. E aí falam, como que vai cair muito, eu não vou fazer porque... Mas só que no início, e esse início não é pouco, são muitos anos, se você não tiver isso, você tá lascado. Entendeu? Então é um grande problema, é um dilema muito grande, mas o que eu queria mostrar, chamar a atenção de vocês, é que esse tipo de conta, ela não é uma conta leal. Tá? Ela não é uma conta que é fácil de fazer, essa é uma conta muito fácil de fazer. E as pessoas caem nesse erro aqui, olhando, dá isso aqui. Tá. Dá. Só que você tem que fazer as contas direitinho, olhar o troço direitinho e perceber que não é exatamente aquela Brastemp linda, maravilhosa lá. Tem muitas desvantagens no INSS, como a Fernanda acabou de falar e como eu exemplifiquei do meu pai, mas também tem algumas grandes vantagens que podem acontecer no intervalo. E se você não estiver preparado para isso, e a maior parte das pessoas não tem seguro de vida, tá? Eu, por exemplo, já falei isso várias vezes e repito, eu tenho 6 seguros de vida. Tenho patrimônio bom, não posso dizer que meu patrimônio é ruim, meu patrimônio é bom. Tenho 6 seguros de vida. Tá? Por quê? Porque eu sei que a situação, eu vi acontecer com meu pai, e eu não quero que aconteça com a minha família o que aconteceu com ele. Eu nem quero que aconteça comigo, porque meu pai ele ficou doente durante muitos anos, mas muitos anos mesmo. E aquele troço, você nunca sabe quando você pode ficar doente durante muitos anos. Um atropelamento, um acidente de moto, um tiro num assalto, um câncer, um azar, uma trombose, né? O cara fica ali ao quebrado durante muitos anos e a família tem que se virar para cuidar. O que não é simples, como você, a Fernanda, estava exemplificando, e eu atesto, não é nada simples. É muito, muito caro manter uma pessoa doente em qualquer lugar do mundo, no Brasil em especial. Certo, galera? Então o que eu queria chamar a atenção é para não caírem nesse tipo de continha aqui, ó, fácil. É muito fácil fazer essa conta. Só que ela é longe de ser a realidade. A realidade é isso. Tá? A gente tem que jogar contra 2 problemas. Um que é o INSS defasando, outro é que o investimento no final das contas te dá uma coisa mais ou menos como essa aqui. E tem a vantagem dos intermediários. Durante algum tempo você ficar numa situação bastante melhor do que o cara que tinha só o investimento. E é por isso que equilibrar entre essas duas coisas é muito importante. O cara que acha, não, vou dar o tombo no INSS, vou pagar o menos que eu puder, ou nada, né? Às vezes a pessoa pode... Tem um jeito de fazer, sei lá, eu não recomendo, mas tem. Sempre tem. E o cara vem tudo pra cá. Muito cuidado, porque a coisa pode ficar feia pra vocês de uma hora pra outra e o cara não sabe o que fazer e não tem pra onde correr. Simplesmente não tem pra onde correr. Tá bem? Bom, galera, então é isso. Já espero ter respondido as perguntas de todo mundo. Eu agradeço a todos vocês que estão presentes. Lembro que isso aqui vai para o YouTube daqui a pouquinho. Eu vou editar para tirar aquela parte inicial. Agradeço a Lili aí por ter chamado a atenção que estava sem tela. Agradeço a todos que assistiram. Muito obrigado pelas perguntas. Um ótimo restante de dia para vocês. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau.